Um verdadeiro privilégio. Nós temos, através da palavra de Deus, conhecer a vontade dele e estar sempre em contato com ele. Eu creio no seguinte: o Senhor Jesus, ele mora na palavra. E quando nós meditamos, nós estamos bebendo do seu Espírito, absorvendo a fé autêntica, pura, a fé que traz a salvação. E hoje o Salmo 18. Vamos ler? Eu te amarei, ó Senhor, fortaleza minha. Vamos direto ao comentário? Diz assim, ó, eu te amarei. Davi declara o seu amor mais profundo e sincero ao Senhor. Esse amor nascia da sua fé, isto é, da certeza de que o Altíssimo estava com ele. Amar a Deus acima de tudo é o primeiro mandamento dado ao homem. Mateus 22, 37, o Senhor Jesus diz assim, Jesus disse, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Portanto, o Senhor requer isso todos os dias. O amor não é um simples sentimento, mas uma decisão que envolve dedicação, entrega e sacrifício pessoal. O Eterno provou o seu amor pela humanidade ao entregar o seu Filho para ser sacrificado e salvar todos aqueles que nele creem. Quem diz amar a Deus, mas não renuncia às suas vontades, aos seus pecados, tem um amor mentiroso e hipócrita. O verdadeiro amor ao Todo-Poderoso provoca a renúncia pessoal em prol da vontade dele, mesmo que isso gere perdas e tribulações. Então, como o Bispo Macedo fala nesse comentário, e é muito forte, né? O amor verdadeiro, ele é renúncia, ele é sacrifício, ele é entrega, né? Nós demonstramos esse amor não quando estamos com a mão erguida, no momento de busca, de louvor, de adoração, e dizemos a Deus que o amamos, mas é no dia a dia, na prática diária da nossa vida, que nós demonstramos de fato amá-lo, respeitá-lo e ter e carregar esse temor a ele dentro de nós, sabendo que nós temos esse respeito, esse amor. E termina que aqueles que vão cada vez mais se entregando a conhecer a Deus, eles passam a ter um relacionamento de intimidade com Deus. E não é um relacionamento em que só você dá o seu amor para ele, é recíproco, porque você também recebe. O 2 diz assim, o Senhor é o meu rochedo e o meu lugar forte e o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza, em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Então, olha quanta coisa Davi enumera que Deus era para ele, né? Nesse relacionamento que ele tinha com Deus. Olha o que Deus se tornou para ele. O rochedo, quer dizer, onde nós estamos firmes, quer dizer, o chão dos nossos pés não vai sair, né? O rochedo. O lugar forte, quer dizer, proteção, o libertador. E de fato, né? Todos nós passamos pela libertação no início da nossa fé. Ele é o Deus da nossa fortaleza, é o Deus em que nós depositamos nele a confiança, porque quando nós estamos sendo atribulados, passando pelos problemas, e às vezes a gente só tem mesmo ele para confiar. Ele é um escudo, ele é a força da minha salvação, meu alto refúgio. Ele é tudo isso para você? Deus tem se tornado isso para você? Veja bem, você pode torná-lo, tudo isso aqui que era para Davi, ele pode se tornar também para você quando você o busca. Continuando no 3. Invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor, e ficarei livre dos meus inimigos. Então, olha como é que ele ficava livre daqueles que perseguiam a ele, né? Quando ele invocava o Senhor, quando ele então buscava a Deus, aqueles inimigos que o perseguiam, eles eram totalmente eliminados. O 4. Tristezas de morte me cercaram e torrentes de impiedade me assombraram. Tristezas do inferno me cingiram, laços de morte me surpreenderam. Aí você entende que não é só você que passa pelos momentos de luta, né? Às vezes a pessoa ela põe na cabeça que se ela buscar Deus, ela não tem que enfrentar momentos de dificuldade, de lutas, momentos em que ela vai sentir tristeza. E aqui ele fala assim, a tristeza de morte me cercaram. Quer dizer, imagina a tristeza que ele estava sentindo naquele momento. Ele fala, a tristeza do inferno me cingiram.
Laços de morte nos surpreenderam, que ele estava sendo muito perseguido, né? O rei Saul, na altura, procurava matar ele a qualquer custo, e muitas vezes ele via a morte mesmo passando diante dos seus olhos. Mas olha o 6. Na angústia, invoquei ao Senhor e clamei ao meu Deus. Desde o seu tempo, ouviu a minha voz. Aos seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face. Então, quer dizer, naquele momento em que ele se sentia triste, naquele momento que ele se sentia inútil, talvez um próprio lixo, ele invocou a Deus. Ele não foi buscar ajuda de um amigo, de uma pessoa que poderia socorrê-lo, talvez até ouviria ele, consolaria, bateria nas costas, diria que tudo iria passar, tenha fé. Pelo contrário, ele foi buscar em Deus. E ele ali entendeu que durante aquela busca, durante aquela oração que ele estava fazendo com tanta fé, ele teve certeza que Deus estava ouvindo, porque essa certeza, ela é provocada dentro de nós com uma paz. A paz. Na oração, você pode estar vivendo uma tribulação tremenda aqui do lado de fora, mas você vai entregar aquilo para Deus, você vai orar a Deus. Então aquela oração, aquela fé que você está demonstrando em meio à tribulação, provoca uma enorme paz dentro de você. Olha o 7. Então a terra se abalou e tremeu, e os fundamentos dos montes também se moveram e se abalaram, porquanto se indignou. Das suas narinas subiu fumaça, e da sua boca saiu fogo que consumia. Carvões se acenderam dele. Quer dizer, ele está falando que Deus, então, iria mover o poder dele agora em direção a ele, né? Então, ele constrói, ele tenta mostrar através dessas palavras o que estava acontecendo. Em outras palavras, o que a fé dele estava revelando para ele. No 9. Abaixou os céus e desceu, e a escuridão estava debaixo dos seus pés. E montou num querubim e voou. Sim, voou sobre as asas do vento. E fez das trevas o seu lugar oculto. O pavilhão que cercava era a escuridão das águas e as nuvens dos céus. Ao resplendor da sua presença, as nuvens se espalharam, e a saraiva e as brasas de fogo. E o Senhor trovejou nos céus. O Altíssimo levantou a sua voz, e houve saraiva e brasas de fogo. Mandou as suas setas, e as espalhou, multiplicou raios e os desbaratou. Então foram vistas as profundezas das águas, e foram descobertos os fundamentos do mundo, pela tua repreensão, Senhor, ao sopro das tuas narinas. Enviou desde o alto o meu e me tomou, tirou-me das muitas águas, livrou-me do meu inimigo forte e dos que me odiavam, pois eram mais poderosos do que eu. Quer dizer, ele venceu inimigos que tinham mais forças do que ele. Que inimigos são esses? Senão o próprio diabo, né? Eles são espíritos, nós não o vemos. Então nossa luta não se resume a travar uma luta contra o outro ser humano e ver quem é o mais forte entre os dois. Mas a nossa luta é contra os espíritos. E ele levanta os seus filhos, o diabo, né? Levanta os seus próprios filhos para se levantar contra mim. Mas quando eu sei contra quem eu estou lutando, então eu não vou olhar para aquela pessoa com maus olhos, eu não vou condená-la, não vou guardar mágoa dela, porque eu sei que por trás dela, da atitude dela, existe um espírito. Então ele fala, livrou-me do meu inimigo forte e dos que me odiavam. Então Deus o livrou porque Deus combateu aquele espírito. Diz o 18, surpreenderam-me no dia da minha calamidade, mas o Senhor foi o meu amparo. Trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me porque tinha prazer em mim. Recompensou-me o Senhor conforme a minha justiça, retribuiu-me conforme a pureza das minhas mãos. Então Deus retribuiu a ele de acordo com o que ele vinha plantando, né? Quando você planta o que é bom, você tem certeza que você vai colher. Então não há dúvida, não há preocupação, você tem certeza que tudo que você vem plantando, você irá colher. Aí o 21, porque guardei os caminhos do Senhor e não me apartei impiamente do meu Deus. Então aqui está o segredo daqueles que são vitoriosos. Eles guardaram as palavras do Senhor Jesus. Eles praticam, né? O guardar é exatamente isso, é você praticar a palavra de Deus. 22, porque todos os seus juízos estavam diante de mim
e não rejeitei os teus estatutos. Também fui sincero perante ele e me guardei da minha iniquidade. Assim que retribuiu-me o Senhor conforme a minha justiça, conforme a pureza de minhas mãos perante os seus olhos. Com o benigno te mostrará benigno, com o homem sincero te mostrará sincero, com o puro te mostrará puro, com o perverso te mostrará indomável. O comentário do bispo diz assim: o Senhor me retribuiu. Davi não foi perfeito, ao contrário, seus pecados foram registrados nas Escrituras. No entanto, ele sempre mostrou o desejo de ter uma vida reta e pura. Diante disso, recebeu do Senhor a sua recompensa. Isso mostra que o Eterno não tem nenhum débito com a pessoa íntegra, pois é o seu dever obedecer a palavra de Deus. Mas, por ser justo, ele recompensa todos aqueles que andam em seus caminhos com sinceridade, e a proporção da sua retribuição é infinitamente maior do que aquilo que lhe oferecemos. Da mesma forma, se o desconsiderarmos, seremos tratados sem nenhum merecimento. 1 Samuel 2,30 diz: portanto, diz o Senhor Deus de Israel, na verdade, tinha falado eu que a tua casa e a casa de teu pai andaria diante de mim perpetuamente. Isso aqui é Deus falando com Eli, né? Essa passagem é Deus falando com Eli. Quando Eli honrava mais os seus filhos, né? Eles faziam coisas erradas e ele não corrigia os seus filhos. Então Deus fala para ele assim: porém, agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, porém aos que me desprezam, serão desprezados. Quer dizer, ele não vinha honrando a Deus como sacerdote do Deus Altíssimo, ele vinha honrando os seus filhos. E com respeito a Deus, por ele estar honrando os filhos, ele estava desprezando a Deus. Então, é como o Senhor Jesus ensinou na sua palavra: não podemos ter dois senhores, porque ou vamos agradar a um e aborrecer o outro, ou vamos agradar a um e aborrecer o outro. Então, no caso de Eli, ele tinha dois senhores. Ele tinha os seus filhos e ele tinha também o próprio Senhor. Porém, ele fazia mais para os seus filhos do que para Deus. Consequentemente, ele estava honrando mais os filhos do que a Deus e desprezando a Deus. Então, ele falou: eu vou honrar os que me honram, mas os que me desprezam serão desprezados. Quer dizer, Deus estava desprezando ele. No 27 ele diz: porque tu livrarás o povo aflito e abaterás os olhos altivos, porque tu acenderás a minha candeia, o Senhor meu Deus iluminará as minhas trevas, porque contigo entrei pelo meio de uma tropa, com meu Deus saltei uma muralha. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada, e um escudo para todos os que nele confiam. Então, a palavra de Deus ela é provada. Quando é que eu provo a palavra de Deus? Quando diante de uma situação eu considero a promessa, eu considero a palavra de Deus e não considero o problema. É como você imaginar Davi diante de Golias. Ele não considerou Golias, ele considerou a promessa de Deus. No 31, porque quem é Deus senão o Senhor? E quem é rochedo senão o nosso Deus? Deus é o que me cinge de força e aperfeiçoa o meu caminho. Então, de onde vem a força daquele homem de Deus, daquela mulher de Deus? Vem de Deus. Então, se você hoje diz para mim: pastor, eu estou sem força, é porque você não está buscando força em Deus. Você está buscando força nas coisas desse mundo. E você não encontra. Aí você não tem força para obedecer. Você não tem força para fazer a vontade de Deus. Você não tem força para fazer o que é certo, só o que é errado. No 33, faz os meus pés como os da serva e põe-me nas minhas alturas. Ensina as minhas mãos para a guerra, de sorte que os meus braços quebraram um arco de cobre. Também me deste o ósculo da tua salvação, e a tua mão direita me susteve, e a tua mansidão me engrandeceu. Então, ósculo é o beijo, né? O beijo da salvação. No 36, alargaste os meus passos debaixo de mim, de maneira que os meus pés não vacilaram. Persegui os meus inimigos e os alcancei.
não voltei, senão depois de os ter consumido. Então, essa fé, né, de perseverança que todos nós temos que ter. Davi, ele saía ao encalço dos seus inimigos, mas só voltava com a vitória nas mãos, quer dizer, decidido. Quando você decide uma coisa, você tem que ir até o fim. Você decidiu seguir Jesus, abandonar aquela velha vida, então persevera nisso, porque Deus vai honrar você. No 38, atravessei-os de sorte que não se puderam levantar, caíram debaixo dos seus pés. Pois me cingiste de força para a peleja, fizeste abater debaixo de mim aqueles que contra mim se levantaram. Deste-me também o pescoço dos meus inimigos para que eu pudesse destruir os que me odeiam. Clamaram, mas não houve quem os livrasse. Até o Senhor, mas ele não lhe respondeu. Então os esmiucei como pó diante do vento, deitei-os fora como a lama das ruas. Livraste-me das contendas do povo e me fizeste cabeça dos gentios. Um povo que não conheci me servirá. Em ouvindo a minha voz me obedecerão. Os estranhos se submeterão a mim. Os estranhos descairão e terão medo nos seus esconderijos. O Senhor vive, e bendito seja o meu rochedo, e exaltado seja o Deus da minha salvação. É Deus quem me vinga inteiramente e sujeita os povos debaixo de mim. Então, ele não buscava se vingar dos seus inimigos, mas ele entregava a vingança a Deus. O que me livra de meus inimigos? Sim, tu me exaltas sobre os que se levantam contra mim. Tu me livras do homem violento. Assim que, ó Senhor, te louvarei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome, pois engrandece a salvação do seu rei e usa de benignidade com o seu ungido, com Davi e com a sua semente para sempre. Então aqui nós terminamos o Salmo 18, é um salmo muito íntimo, né, de intimidade do rei Davi com Deus, mas principalmente nos ensinando muito a respeito da perseverança e que nós devemos buscar força em Deus para lutar as nossas lutas, tá bom? Manda esse salmo para alguém, ajude alguém que está passando por lutas também, tá bom? Que Deus abençoe e ilumine você ainda mais. Fique bem.